Olá, estamos começando agora mais uma edição do nosso Jogo Político. O programa é uma parceria da TV O Povo com a TV da Assembleia Legislativa do Ceará. Você também pode ouvir o programa na Rádio O Povo, CBN, FM 95.5 e AM 1010, na terça-feira, às 4 horas da tarde. Os convidados de hoje são o deputado estadual pelo PT, Antônio Carlos, e o presidente do Instituto de Pesquisas para o Desenvolvimento do Estado, o INESP, Hilário Marques, que também é do PT. Sejam bem-vindos, obrigado pela participação de vocês no programa. Eu começo aqui com o Hilário, ex-prefeito de Quixadá, ex-deputado estadual, sobre a questão óbvia que nos toca agora, é essa situação aqui política no estado do Ceará, com uma possível fim dessa aliança que vem desde 2006, muito menos por causa do PT e muito mais por causa do PMDB, essa possível potencial candidatura do senador Nilson Oliveira ao governo do estado do Ceará. Hilário, qual é a sua avaliação que você faz desse quadro? Você acha que o PMDB vai caminhar para isso, vai sair da aliança, vai criar essa situação? A sua avaliação? Olha, todo o nosso esforço é para que não, é que haja de fato uma manutenção da aliança, inclusive com o PMDB, que é de importância destacada pelo tamanho do partido. Mas evidentemente que se chega ao final de um ciclo, então é possível que tenha uma... O que é que você chama de final de um ciclo? Cid Gomes? Chega o final de um ciclo de um governo que foi pode ser de várias maneiras. Pois é, mas vamos fazer mais restrito. Um governo que já foi reeleito e, portanto, vai ter que necessariamente ser substituído por um outro nome. Então é possível que haja aí dissidência na aliança existente. Mas nós devemos, ao máximo, defender essa aliança, a manutenção da aliança. Então, Carlos, esse é o caminho também, na sua opinião, defender a manutenção da aliança? Eu sou partícipe da tese de que o PT deva ter candidatura própria. Acho que há um argumento que diz como é que dividir é melhor do que somar. Se nós pegarmos o Rio de Janeiro, hoje mesmo temos as informações de que o PROS vai lançar um candidato, o deputado Miro Teixeira, e que é da base também do governo. Se nós pensarmos do ponto de vista de que se o Eunício sai candidato pelo governo do estado do Ceará, para o governo do estado do Ceará, quebrando a unidade da base e possibilite, inclusive, como ele já disse, das boas relações que tem com a Aécio e com o ex-ministro, governador Eduardo Campos, um outro palanque que não da Dilma, isso é algo que não ajuda. Portanto, uma candidatura do PT para que o PMDB tenha sua candidatura no palanque da Dilma e um candidato apoiado pelo PROS facilita, porque as três candidaturas estariam apoiando a reeleição da presidenta Dilma. Caso o senador Eunício saia flertando com outro palanque que não da presidenta Dilma, mesmo porque me parece que já está decidido no Rio de Janeiro que o nosso candidato será o Lindenberg Farias, e há uma reação do PMDB de lá, é fundamental se ter essa compreensão. Portanto, nós defendemos a tese da candidatura própria. É um debate legítimo que o PT está fazendo. A militância, ela tem se posicionado, vai ter um encontro estadual dia 29 de março, mas eu acho legítimo esse debate ser feito, mesmo porque, como colocou o nosso companheiro Hilário Marques, há um debate também importante a ser feito de balanço da nossa experiência de 8 anos numa aliança com, hoje PROS, mas que já foi do PSB, com o grupo político liderado pelo governador Cid Gomes. Hilário, da hipótese da candidatura do Nilson Oliveira, você só tratou dizendo que vai trabalhar e vai torcer, vai fazer tudo para que a aliança seja mantida. Não sendo mantida, o caminho do PT qual é? É sair sozinho com o PROS ou lançar um candidato próprio também? E perguntaria para você, existe algum prejuízo para o grande objetivo do PT, reeleger presidente Dilma, para a candidatura da presidente Dilma, aqui 3 candidaturas dilmistas no Ceará, por exemplo? Olha, nós avaliamos que uma tática eleitoral de 3 candidaturas disputando o governo do Estado não é tática eleitoral, é a negação de uma tática eleitoral. Na verdade, é o fracasso de uma tática eleitoral, desde que, como todos concordamos, que a centralidade de 2014 das eleições é a reeleição da presidenta Dilma. Então, nesse sentido aí, nós avaliamos, e aí um número grande das correntes petistas, o que dá hoje algo em torno de 85% das correntes petistas, avaliamos que neste momento nós preferimos abdicar da disputa sucessória com o candidato próprio à cabeça para facilitar a aliança e para
fazer com que o objetivo central seja melhor alcançado, que é a reeleição da presidenta Dilma, com o mais amplo apoio e, portanto, uma maior quantidade de votos no Ceará. Eu não vejo assim por que essa tática eleitoral seja mudada. Primeiro, nós não temos parâmetro, aqui discordando um pouco do Antônio Carlos, deputado, com o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro nós temos, do lado do PT, uma candidatura natural, com grande inserção, com grande apoio de massa, que é do companheiro... Natural porque ele fez com que fosse natural, porque trabalhou nos últimos 5, 6 anos para que fosse natural agora, né? Exatamente, pelo senador Lindbergh. E nós temos um governo do qual o PT fazia parte, mas um governo que se deteriorou do ponto de vista da opinião pública, sem apoio, sem um balanço positivo, não é a realidade do Ceará. Nós participamos de um governo onde o governo mantém-se bem avaliado e aliado ao governo federal. Portanto, eu acho que tem diferença muito grande em relação a esses dois quadros, e nós do PT, a grande maioria, né, temos uma posição clara. O governador Cid Gomes preside o processo sucessório no Ceará. O PT, para facilitar essa negociação, não reivindica a cabeça de chapa. Evidentemente, se oferecer ao PT, se a unidade da aliança for um candidato do PT, será muito bem-vinda, e o PT tem quadros para isso. Mas me permite insistir, na hipótese de uma candidatura do senador Eunício Oliveira, como se posiciona, na sua opinião, como deve se posicionar o PT? O PT deve ficar com o governador Cid Gomes na condução do processo. Se o governador Cid Gomes avalia que vale qualquer sacrifício para fazer a unidade, nós estamos juntos. Se o senador Eunício Oliveira, o PMDB, sai fora, nós ficaremos com o governador Cid Gomes nesse processo. Eu não estou falando aqui em nome da direção, mas eu posso testemunhar a minha opinião, e mais do que a minha opinião, várias correntes se reuniu já, ainda no ano passado, com o governador Cid Gomes, e discutimos essa tática eleitoral com ele. E, inclusive, antes dele sair do PSB, essas correntes todas firmaram com ele praticamente um acordo de que, se ele permanece no PSB e apoia Dilma, nós entregaríamos na mão dele a condução do processo sucessório, e o PT não reivindica a cabeça, e sim quer participar da chapa, e o Senado é a preferência. Isso é uma coisa muito tranquila, tá certo? Participaram Arthur Bruno, né? Participaram o professor Pinheiro, a nossa corrente do Zé Ayrton, corrente do deputado Zé Guimarães, que é a maior corrente do partido, e de lá para cá não mudou nada, o governador só cumpriu, saiu do PSB, ficou com Dilma, então eu acho que é natural nós ficarmos com deputado o Carlos. Fábio e telespectadores, existe um aspecto que eu acho importante nesse debate. O PMDB é tão aliado do projeto nacional, talvez hoje, porque o PROS tem força no Ceará, aí é inegável a trajetória do ex-ministro Ciro Gomes, a força do governador, mas nacionalmente, me responda, o que é que o PROS significa do ponto de vista de um respaldo a uma reeleição da presidenta Dilma comparado com o PMDB? Então, a obrigação, eu não diria obrigação, essa palavra é muito forte, mas seria estranho se o grupo que governa o Ceará hoje não apoiasse a reeleição da presidenta Dilma. Eu tenho dito na Assembleia, e com muita tranquilidade, não tenho medo de errar. Mais de 55% dos investimentos do governo do estado do Ceará são advindos dos recursos do governo federal. Se fala muito em UPAs, que as UPAs estão sendo entregues pela prefeitura. A UPA também tem uma participação, sim, aliás, é política do governo federal em parceria com estados e municípios. É bom que se diga isso para a população. Então, depois de tudo isso que o governo federal tem feito, a presidenta Dilma, o presidente Lula, em apoio ao estado do Ceará, seria estranho se não apoiassem a candidatura à reeleição da presidenta Dilma. E tem mais. Na primeira eleição do presidente Lula, em que nós tínhamos apenas 2 prefeituras, e precisando de somar forças, nós lançamos um candidato pela última vez, né, de lá para cá, e fomos ao segundo turno. E hoje nós temos 29 prefeituras, 5 deputados estaduais, 4 deputados federais, um senador da República, governamos Fortaleza por 8 anos, e acho que é legítima a tese da candidatura própria. Obviamente que esse debate será feito, a militância do PT elegeu a delegação para o encontro,
Mas o PT, ele também não pode estar imune, e nunca esteve, também há uma leitura que a sociedade vem fazendo. Essa história que eu disse no início. Se o governo do Cabral, que nós estávamos aliados até poucos meses, isso é fato, o PT decidiu esse ano sair do governo, e por um balanço, também caberia se fazer esse balanço aqui no Ceará, e obviamente que a partir daí se ter os prós e os contras, e se isso era fator para levarmos a ter uma candidatura própria. Eu acho que pela força do PT, e essa coisa dos 3 palanques com a Dilma, o PT tem legitimidade total, tem nomes aí suficientes para apresentar a sociedade com candidatura própria ao governo do estado do Ceará. Bom, nós vamos fazer agora um intervalo e já a gente volta a conversa. Nossa conversa hoje, um debate que tem uma forte relação com a sucessão 2014, com 2 representantes do PT, o deputado Antônio Carlos e o presidente do Inesp, petista Hilário Marques. Voltamos já. Estamos de volta com o nosso Jogo Político, hoje recebendo o deputado estadual pelo PT, Antônio Carlos, e o presidente do Inesp, também petista, Hilário Marques. Bom, Hilário, teve uma frase sua no primeiro bloco que me chamou a atenção, que é o PT conceder, entregar ao governador Cid Gomes a liderança absoluta desse processo aí de condução da aliança e da sucessão do próprio governador. Isso não deveria ter sido, o PSB não deveria ter dado para a prefeita Luiziane também a liderança na condução desse processo, já que também era um fim de um ciclo, tanto quanto esse e tal? Essa contrapartida não deveria ter acontecido, Hilário? Olha, até seria justo, e eu efetivamente não estava mais na presidência do PT, a prefeita Luiziane tinha assumido a presidência do PT, e essa condução, evidentemente, ficou dela. Mas eu defendi dentro do PT, e isso prevaleceu, que a Luiziane teria total liberdade de conduzir o processo sucessório dela, com apoio de todas as correntes, e fui o interlocutor, inclusive... Não, mas eu digo em relação aos aliados, né? Porque o PT é um aliado do governador, é outro partido. Sim. Estou falando nesse sentido. Internamente a coisa foi bem resolvida, né? Sim, mas o governador, ele é o governador que vai tratar da sua sucessão. Se nós vamos tratar da sucessão defendendo a aliança e o que foi construído, evidentemente, ninguém melhor do que ele para iniciar e presidir o processo. Quando eu falo presidir, não quer dizer que ele vai indicar, e é esse aqui e pronto. É que ele vai discutir, assim, ele vai estabelecer o método, conversar. Que a prefeita tem que indicar também. E não aceitaram, né? Lá. Mas é uma contradição da história, né? Na verdade... O que para mim aconteceu em 2014 foi a grande disputa de 2012, foi a grande disputa de 2014. Eu, pelo menos, como nos velhos tempos faço política, eu entendi assim. E via na disputa de Fortaleza, inclusive, e o PT ficou todo unido em torno do Elmano, em torno da candidata que a Luiziane nos apontou, porque nós sabíamos que ali estava sendo decidido praticamente o que ocorreria nas eleições de 2016. 2014, perdão. Então, eu avalio que nós perdemos a eleição, perdemos a batalha. Como a aliança se manteve, não é mais do que natural o partido confiar ao governador a iniciativa da condução do processo sucessório. Deputado, a mesma questão... Desculpe interromper. Eu acho assim, os companheiros têm toda a legitimidade de apoiar uma candidatura externa. Agora, quando você entrega... qualquer sujeito político, eu não estou falando especificamente aqui do governador, um partido como o PT, a direção desse processo, mesmo o PT decidindo por aliança, a tradição do PT é de não ser coadjuvante num processo como esse. Eu acho que o teor dessa propositura, ou seja, o governador conduz, ele retira esse peso que o PT tem, independente da posição que for aprovada no encontro. E aí há 2 pesos e 2 medidas, sim. O processo do encontro municipal do PT, que escolheu o nome do companheiro Elmano, mobilizou 4.000 pessoas. 4.000 filiados, pouco mais de 4.000 filiados do PT. E se alegava de que a Luiziane estava impondo o nome, que por isso não iria apoiar, ou que tinha rejeição, à época, ao nome apresentado do PT. E hoje, o governador quem vai indicar o nome. O governador, inclusive autorizado pelo PT, quem vai conduzir o processo. No final, deve fazer uma reunião, chamar os parlamentares, 1.000 pessoas, aquele negócio, pessoal, o nome é esse. É difícil, depois de toda essa construção, alguém lá levantar o braço e discordar. Então, você está coberto de razão. O processo
que aliás, a nós foi acusado de ser centralizado na pessoa da Luiziane, e ela tinha legitimidade, porque era quem era a presidenta do PT estadual, era a prefeita de Fortaleza, de construir um nome para a associação, foi muito criticado. Agora acontece de uma forma diferente do que nós fizemos, e eu não vejo essa interpretação de que isso é autoritarismo, de que isso é centralização. Então eu também sou adepto de uma compreensão de que o PT, mesmo aliado, ele não deveria entregar já de antemão, assim, governador quem cuida da associação. Eu acho que pega, a militância do PT está, eu acho que entendendo mal esse tipo de iniciativa, porque o PT tem peso, tem história para ser coadjuvante, para ser um ator principal nesse processo, não coadjuvante. Não. A militância do PT está entendendo. A militância do PT foi às urnas agora, recentemente, e elegeu tese e nova direção absolutamente defensora dessas ideias, dessa tese, dessa teoria que nós estamos defendendo aqui. E esse PT, Antônio Carlos, ele já deixou de existir no sentido em que nós, de qualquer maneira, tínhamos candidatura própria, nós fazíamos uma avaliação especificamente regionalizada, e deixou de existir em 2006. E quem conduziu esse processo foi a então prefeita Luiziane Lins. Eu me lembro bem que eu defendia que o PT lançasse candidato a governador. O Zé Ayrton defendia. E as coisas ficou muito na negociação entre prefeita, né, e o deputado Guimarães, e que resultou na aliança com o Cid Gomes, na época o PSB, para o governo. Em 2010, eu defendia essa tese, tá certo? De que nós deveríamos trabalhar a sucessão, até porque, com os argumentos de que nós tínhamos prefeituras, que nós tínhamos deputados e que tínhamos o governo federal na forte atuação. E nós tínhamos ali a prefeitura de Fortaleza. Então a tese era que não era o momento, o PT não tinha força para enfrentar o embate político de defender uma candidatura própria. E agora que nós perdemos Juazeiro do Norte, não temos mais Quixadá e perdemos Fortaleza, tá certo? Nós passamos a ter força? Por quê? Aí eu faço a pergunta aos dois, vale para os dois. Por que mudou a concepção, a sua concepção de 2006, 2010 e a sua concepção de 2006, 2010? Para mim, muito tranquilamente. Acho que, e foi, de fato, a prefeita Luiziane Lins, ninguém pode fugir dessa responsabilidade, o nosso grupo político, com outros grupos do PT, é fato, o grupo do deputado Guimarães, que em 2006, no ginásio da Parangaba, no famoso encontro, apoiou com divergências muito poucas à época, a aliança com o grupo dos Ferreira Gomes, assim chamado, estavam saindo do PPS, no PSB, apoiando a candidatura do PT, então, e a expectativa de um governo. Esse governo se realizou e, repito, a tese de um balanço. Ora, o PSB, a gente pode achar ruim, pode questionar, eu queria que o PSB se mantivesse com a gente na Aliança Nacional, mas decidiu lançar candidato, rompeu com a gente, faz um balanço do governo, que participou até recentemente. E por que que o PT não tem essa possibilidade? Claro que há avanços no governo, mas também há questões... Então você sustenta que o lançamento de candidatura própria hoje deve-se à atitude do governador do PSB de então lançar um candidato a prefeito também sem uma lógica de que está fazendo um sentimento, movido por um sentimento de vingança. Agora também, um partido do tamanho do PT não levar em conta, e é isso que às vezes me causa espécie, de que o PSB à época, então o grupo dos Ferreira Gomes, decide impor uma derrota à maior cidade administrada pela prefeitura, onde todos participavam, inclusive o próprio PSB, em que o grupo estava, e a gente não relevar isso, a política, isso faz parte. Era a maior cidade administrada pelo PT no Brasil, e com um comportamento de secretários que não combinam com a conduta. Por que sua mudança de ideia em relação então, eu acho que isso é um fator importante. Essa tese defendida por Antônio Carlos agora foi defendida, como você bem colocou, em 2006, 2010 por você. Por que essa mudança agora? Já que não houve uma contrapartida positiva do governador em relação ao PT, enfim. Olha, porque eu trato as coisas ainda assim com estratégia, com visão de longo prazo, curto, médio e longo prazo. Olha, eu participei, e todo o partido participou, da campanha de 2012 em Fortaleza, claramente com o intuito do partido manter a prefeitura de Fortaleza e se credenciar dentro da aliança para a sucessão do governador Cid Gomes.
E ele entendeu que nós estávamos na disputa. E foi disputar. Porque, na verdade, o governador, pelo menos ele diz, eu não participei, as conversas eram apenas com o Luiziane e com o Guimarães, não era com a direção, o governador disse que queria dialogar um nome do PT para a prefeitura. Tá certo? Também eu não posso dizer se isso foi verdadeiro, se o Luiziane não quis ou não. Mas a opção tomada politicamente por nós do PT foi fazer a disputa. A disputa com o nome da Luiziane, a disputa para vencer. Qual era a consequência disso? Era a consequência que o PT estaria agora colocando na mesa a sua candidatura à sucessão em 2000, a sucessão do governador Cid Gomes. Nós perdemos a um recuo tático do ponto de vista do PT chegar ao governo do Ceará. Agora, o que mudaria isso? Mudaria se o governo federal, se o PT nacional dissesse, independente disso, o PT contribuirá muito lançando a candidatura própria. Não disse isso. Pelo contrário. Pelo contrário, não é oficial, porque não saiu uma resolução. Mas em todas as conversas e interlocuções com quem eu pude fazer, a orientação é: mantemos aliado o Cid Gomes, porque ele é importante para nós na perspectiva do Nordeste. Então, não dá para o PT agora do Ceará desconhecer essa realidade. E é uma realidade que nós queremos acumular força. Aumentar a bancada estadual, aumentar a bancada federal, eleger mais um senador, tá certo? E assim acumular força para que a gente chegue a um projeto no Ceará. Sabe, Fábio, essa sua pergunta é muito interessante, porque ela nos permite fazer uma análise política muito, digamos assim, mais macro do que a conjuntura meramente eleitoral. O que foi que aconteceu? O Hilário está perfeito na análise dele. A Luiziane e o PT ganhou a prefeitura de Fortaleza, foi reeleita, muito peso, ou seja, social, é a prefeitura da maior cidade, do ponto de vista do tamanho e econômico do Estado. E o presidente do PT, Rui Falcão, esteve com a Luiziane, com o governador, inclusive dizendo que, caso ele nos apoiasse, iríamos apoiar na sucessão seguinte o seu candidato, e ele percebeu que estava disputando a hegemonia. Disse, não, ou sou eu ou sou vocês. Na cabeça dele, ele não é bobo. E aí ele preferiu fazer a disputa. Veio para a disputa com o PT, porque ali não simbolizava o PT de Fortaleza. Nos derrota e o PT dá de barato isso. Ou seja, na disputa de hegemonia conosco, ele está ganhando. Porque ele tanto ganha o governo do Estado, ganha a capital, monta uma estrutura democraticamente legítima, eleita. Eu não sou daqueles que dizem, uma oligarquia, não sei, a oligarquia não é obrigada a ter sido eleita, não, mas do ponto de vista do voto popular, eles foram eleitos. Agora, numa força jamais vista na história, nem contemporânea, nem antiga do Ceará. E aí eu acho que o PT parece que não, porque é aliado, porque apoia a Dilma, porque saiu de um partido. Não saiu do partido porque não ia ter espaço para ser candidato a presidente, como não teve o Ciro Gomes. Eles não estão fazendo isso também porque acham que a Dilma... O Ciro desce a ripa, meu amigo. Os ministros da Dilma, incompetentes, ineptos, não sabem nem o que é o Ministério Público... E por aí vai, e aí a gente não pode. Eu acho que o PT tem que ter um pouco de autoestima, de altivez, entender também que isso às vezes faz parte da política, mas um partido que abre mão de disputar a hegemonia no Estado, que tem um peso decisivo na federação como o Ceará, mesmo fazendo aliança, me parece que não é o caminho mais adequado. Então acho que tem que se analisar isso. Derrotaram o PT na maior cidade que era no Estado. Não foi a Luiziane, foi o PT, uma gestão de todos participaram, todos os grupos, inclusive o próprio grupo dos Ferreira Gomes. E isso tem que ser levado em conta, isso faz parte da política, porque senão parece que não aconteceu nada. Bom, Hilário, me permite, você volta no terceiro bloco, nós temos que fazer o intervalo, você pode retomar aí sua posição e daqui a pouco a gente volta na nossa conversa de hoje, um debate importante, diz respeito ao PT e evidentemente diz respeito à sucessão 2014, desse partido que tem um papel muito importante aqui na política do Ceará. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso Jogo Político, programa uma parceria entre a TV O Povo e a TV da Assembleia Legislativa do Ceará. E lembro que na Rádio O Povo CBN FM 95.5 e na AM 1010 você ouve o Jogo Político terça-feira às 4 horas da tarde. Hoje nós recebemos o deputado estadual pelo PT, Antônio Carlos, e o ex-prefeito Quixadá, deputado e presidente do INESP, Hilário Marcos, que também do PT. Hilário, você queria se posicionar? Não, era só um pequeno contraponto, Antônio Carlos, dizendo a ele, lembrando que nós não estamos abrindo da disputa da hegemonia agora. Nós estamos fazendo a nossa proposta no sentido de que precisamos acumular mais força para a disputa da hegemonia. Nós, na minha avaliação, nós tínhamos mais forças quando tínhamos a Prefeitura de Fortaleza. E nesse período aí, por 2 vezes, nós abdicamos de disputar o governo do Estado
por iniciativa inclusive defendida pela prefeita Luiziane Lins. Então eu acho que isso é uma questão de um contraponto aí para fazer que isso é uma questão tática, né, de médio e longo prazo que temos que debater. Fábio, Bom, pois não. tem uma conta, que não, obviamente que não é o Companheiro Hilário que faz, que o governador Cid Gomes faz. Ele diz o seguinte: não, eu apoiei, a Luiziane apoiou minha reeleição, eu 2006. apoiei a minha eleição, eu apoiei a reeleição dela e está tudo resolvido. E em 2010, o PT não apoiou a reeleição e a Luiziane do Cid? Então é 3-2-1, né? Não deu nem empate, porque são 4 eleições nesse jogo aí. 3-1 com 2014. Exatamente. É esse o placar contra o PT? Ou o nacional que importa, Hilário? Não, o que importa é o nacional. O que importa é o nacional, e eu acho que o que importa também é a nossa visão de não fazermos uma disputa meramente para, digamos assim, na incerteza até de podermos retroceder na nossa bancada federal e estadual, e não meramente porque agora estamos brigados por conta da disputa de 2012. Não podemos fazer isso. Está em jogo um processo maior, a disputa nacional é maior, e nós temos essa visão de que nós podemos acumular mais força, mantendo e mantendo-se aliado ao governador Cid Gomes e fazendo um esforço todo para que haja uma aliança o mais ampla possível, inclusive com o PMDB. Se não der, vamos com as forças que se aglutinarem em torno do PT e do PROS. Bom, tem uma questão, aí a imprensa vem levantando, eu particularmente levantei também, a possibilidade, aí a situação do PROS é bastante complicada sozinho. O PROS sozinho não existe, o tempo é curtíssimo, mesmo que ele faça alianças aí com outro grupo de pequenos partidos, vai ficar uma situação bastante desconfortável numa campanha eleitoral em que o palanque eletrônico, o horário eleitoral gratuito, tem um peso determinante. Então o PROS é muito dependente do PT. E uma pesquisa também do Ibope aí, do ano passado ainda, se não me engano, outubro, novembro, apontava aí a influência da presidente Dilma na disputa do Ceará é maior até do que a influência do governador Cid Gomes, né? Isso evidentemente descontados aí, máquina, estrutura partidária que acaba se tendo na eleição. Mas sempre tem surgido a possibilidade, a ideia de que o governador poderia apoiar o nome do PT como forma de apaziguar toda essa situação e tal. E um nome bastante caseiro dele, né? Bastante ligado à estrutura política dos Ferreira Gomes. Existem 2 nomes, tem um petista histórico, Nelson Martins, mas que acabou se confundindo muito com o grupo do governador, e um petista não histórico, né? Deu branco o nome dele Camilo. agora, o Camilo, nosso querido Camilo, filho do ex-deputado Eudoro Santana, Camilo Santana, que tem aí uma história de ligação mais forte aí com o Cid, até de amizade, com o governador, até de amizade entre os dois. Como é que ficaria essa situação? É aceitável? Estranho um documento do PT que descarta essa possibilidade. O PT liberou um documento aí essa semana, anteontem, de sexta-feira, se não me engano, onde nem trata dessa possibilidade. O que é que está acontecendo? Está descartado, Hilário? Não, eu sou subscritor do documento, e o documento, Fábio, é bom explicar, eu li como costumeiramente li a sua coluna, e você aborda muito bem essa questão, mas é bom justificar que o documento ele cumpre uma função, digamos, protocolar do partido. O partido que faz um processo democrático na escolha dos seus candidatos, primeiro ele discute a tática eleitoral. Se alguém propõe aliança e aliança com um candidato fora do partido, tem que, num prazo X, antes do encontro, formalizar essa proposta para que o encontro debata. Se essa proposta for acatada, daí para frente a direção estadual vai negociar. Tá certo? Se não for acatada, aí abre-se as inscrições para ver as prévias internas do partido para saber quem quer ser candidato ao cargo majoritário, no caso governador, e se houver mais de um, necessariamente tem as prévias. Esse é o método. Por isso que o documento é uma proposta para que haja o debate de que o PT esteja autorizado a negociar numa aliança um candidato de fora. Mas isso nada impede, não precisava dizer, que na conclusão da aliança seja o nome do PT, isso não está vetado, isso não está proibido. Muito pelo contrário, seria, inclusive na minha opinião, realmente tem muito fundamento, numa situação como essa, o governador lançar
chegasse e disse, não, meu nome agora é um petista tal, tá certo? Para mim estava resolvido, e acho que seria uma solução muito forte nesse processo eleitoral. Seria tipo um cavalo de pau no debate. Agora eu pergunto ao Antônio Carlos, estaria resolvido, Antônio Carlos? O governador, no processo de discussão, chegasse e dissesse, não, o nosso nome seria o nome do PT, no caso do Camilo Santana. Estaria resolvido no debate? Eu pergunto ao governador, resolveria a aliança política? Porque, pelo que eu sei, quem quer ser candidato da unidade dessas forças é o senador Eunício Oliveira, do PMDB. Se ele coloca o Eunício, o Camilo, achando que vai unificar com o Eunício, eu acho que não vai. Mas unificar pode. O PT? É um candidato do PT. Agora, contraditoriamente, e a pergunta do Fábio foi muito feliz, o documento, na ânsia de dizer que o governador é quem lidera o processo e de que quer uma candidatura externa, cometeu, na minha leitura, que é um debate tranquilo, 2 erros. Afastou a possibilidade tanto do Eunício vir a ser o candidato que unifique todo mundo, deu a primazia para o PROS e colocou em maus lençóis a candidatura do Camilo, porque dá tanta ênfase à candidatura externa que diz, não, me pareceu mais um manifesto contrário a qualquer possibilidade de candidatura própria do PT e de dar primazia ao governador da condução do que reafirmar, se for um candidato do PT, mesmo que seja apoiado ou indicado pelo governador Cid Gomes, nós estamos apoiando. Eu acho que é uma situação a se avaliar. Como... Hilário, se não me engano, o documento fala em Senado também, diz que a vaga do PT é do Senado. Isso já precisava ser colocado dessa maneira já, porque desenhou já o quadro que interessa ao PT, e que no caso interessa também ao presidente do PT, ao José Nobre Guimarães, na verdade, entre aspas, é o presidente do PT aqui, que dá a condução mais importante do PT. Vou chegar aí. Que quer ser candidato a senador? Na verdade, Antônio Carlos, o PT, quando apresenta que não tem candidato, reivindica a indicação para governador, ele está dando a sua contribuição para a unidade desse campo, dessa aliança. Está dizendo, olha, se o governador resolve com o PMDB, para nós é excelente. Tá certo? Nós não estamos reivindicando. E dizemos, inclusive, para o postulante do PMDB, que ele não tem problema conosco. O PT não está vetando, o PT não está criando nenhum barato, porque sequer está indicando, reivindicando a candidatura. Mas o PT faz todo esforço para a unidade passa pelo o maior peso dentro dessa aliança, que é o partido que está no governo, que é com a liderança do governador Cid Gomes. A indicação do Senado é que nós precisamos sinalizar, tá certo? Ou seja, se nós estamos abrindo mão da cabeça de chapa, que seria o carro-chefe da eleição da aliança, nós também estamos dizendo que não queremos ter um papel irrelevante nessa aliança. E, portanto, reivindicamos o Senado... Dizer que o PT está abrindo mão da cabeça. Mas não estamos abrindo mão de tudo. Estamos abrindo mão da cabeça porque não queremos entrar numa briga que já tem entre o PROS e o PMDB. Mas indicamos a nossa preferência de participar no Senado porque entendemos que é a segunda posição importante, e isso faz parte, inclusive, da tática nacional de fortalecer a nossa bancada, tanto no Senado como na Câmara Federal. É isso que o documento quer dizer. Mas o deputado Guimarães se pronunciou, e me parece que houve um certo recuo, de que a preferência era por uma candidatura do PROS. Aí teria, e aconteceu, né? Faltou uma nova instruções para a nota. Né? Aconteceu uma reunião que já é pública entre o companheiro Zé Nobre Guimarães e o senador Eunício Oliveira, e aí já houve no manifesto já há uma certa, digamos assim, possibilidade de o Eunício vir a ser o candidato, se for o candidato de todo mundo, mas acaba reafirmando que a primazia é do governador Cid Gomes, e para a política está muito claro, o documento autoriza o governador Cid Gomes a conduzir o processo, e está muito explícito lá que o PT, os companheiros que devem aprovar essa tese no encontro estadual agora em março, tem todo o direito, faz parte da democracia partidária, deixam claro que a preferência é para uma candidatura do PROS. Por isso mesmo que eu acho que, mesmo a possibilidade do companheiro, com quem eu tenho uma relação muito cordial e respeitosa, Camilo Santana, não será a opção do governador Cid Gomes. Primeiro porque não resolve a aliança. No PT, obviamente, que é um companheiro valoroso, é um candidato do PT, nós não vamos deixar de apoiar o companheiro. Agora, resolve a aliança? Não resolve, porque o impasse da aliança não está no PT. Os companheiros têm maioria, vão aprovar no encontro.
O Hilário está dizendo aí, o companheiro de Assis, que é o presidente, que 80% dos delegados são desses. Mas o problema não está residindo aí. O problema está, porque nós temos duas personalidades de muito peso político, um que se projetou na eleição de 2012, que é o companheiro Elmano, e a companheira Luiziane, que me parece que o Lula deu um recado muito claro. Olha, vocês estão falando que o quadro é esse, que a sucessão será assim, não estão levando em consideração quem sozinha, para fazer justiça com o PR e outros partidos menores, teve 47% dos votos da capital, não? Peraí, política não se faz assim. Então eu acho que é importante se compreender esse cenário, porque a aliança política, ela passa pela unidade, já que é esse o desejo, pelo PMDB. Eu não sei se o Camilo sendo colocado, ele unifica. Eu acho que quem quer ser o candidato de fato é o senador Eunício Oliveira. E ele não é porque vai trocar um do PROS pelo um do PT que ele vai abrir mão e apoiar o do PT. Então, nesse cenário, 3 candidaturas, antes que a candidatura do Eunício vá para o apoio à candidatura do Aécio ou do Eduardo Campos, a gente tem uma terceira candidatura e os 3 se mantenham... Você poderia tocar no ponto, no segundo bloco. E os 3 se mantenham no palanque da Dilma. Então, porque mesmo com a questão da fidelidade partidária, nada impede do senador Eunício, ele já deu sinais disso, dizer, olha, eu tentei, o PT não me apoiou, eu vou procurar outras candidaturas nacionais. Hilário, a palavra está com você no próximo bloco. E já inicio com o Hilário falando e vamos fazer novamente o intervalo. Voltamos já. Voltamos ao nosso jogo político, agora um ótimo debate aqui sobre as questões que dizem respeito à sucessão 2014, um debate que diz respeito ao PT e evidentemente com enorme influência aí no processo eleitoral. O programa é fruto de uma parceria da TV O Povo e a TV da Assembleia Legislativa do Ceará, e lembro que na Rádio O Povo CBN 95 FM, 95.5 e AM 1010, você ouve o Jogo Político na terça-feira às 4 horas da tarde. Hoje a nossa conversa é com o deputado estadual pelo PT, Antônio Carlos, e o também petista Hilário Marques, ex-prefeito de Quixadá, ex-deputado estadual. Hilário, a palavra é sua, por favor. Olha, a mim me parece que, muito curioso, que o deputado Antônio Carlos dê muita ênfase que o problema da unidade estaria na candidatura do senador Eunício Oliveira do PMDB. Tá certo? E isso justificaria, então, a tese do PT ter uma candidatura própria. Eu pergunto, olha, então, se o PT diz que está com o governador, essa ala majoritária do PT, e se o governador se entende com o Eunício, e, portanto, o Eunício passaria a ser o candidato ao governador, estaria resolvido em relação à sua tese? O PT todo, então, ficaria unido, defendendo a candidatura do senador Eunício Oliveira? Ou, no caso do senador Eunício Oliveira, apoiar o candidato... Ou, no caso, exatamente, do senador Eunício Oliveira apoiar o candidato indicado pelo governador... Compondo, mantendo a aliança, né? Estaria resolvido? A tese da candidatura externa ao PT, pelos números do encontro, ela já está resolvida. Ou seja, ou sendo o senador Eunício, o candidato do blocão, vamos chamar assim, mesmo porque o PR parece que vai ter candidatura, ou o Camilo, ou os nomes que o PROS está lançando, isso não é o que se discute, porque nós dificilmente vamos fazer uma grande mobilização, mas os delegados já estão tirados. Infelizmente, no PED, em um outro momento político, é que a gente vai discutir tática, mas já estão tirados, é eles que vão participar, cerca dos 400 delegados. Eu acho que se tivesse a eleição aí, agora para os delegados, já teria influenciado por esse debate. Não quer dizer que a gente ganhasse, mas tudo bem, vamos participar, isso faz parte. Agora, o problema é que não resolve, do ponto de vista do PT resolve, mas não resolve do ponto de vista da Aliança Nacional. O PMDB não vai abrir mão da candidatura do Eunício do Ceará, pelo simples fato, já está perdendo o apoio do PT no Rio de Janeiro, vai colocar na mesa o quê? A vice-presidência e os ministérios que ele já tem, vai colocar na mesa o estado do Ceará. Mas aí, Antônio, vamos ver, o debate você se contrapõe com a candidatura própria. Não, eu não posso. Nós estamos dizendo que a candidatura própria... Isso é uma decisão partidária. Ela tem que ter fundamento tático, isso é uma decisão partidária. Quando ela tiver tomada... E que guarde um mínimo de coerência com o processo histórico recente vivido. Tá certo? Qual seria o processo histórico vivido? Foi um processo de aliança política, da qual eu, inclusive... Mas eu não estou defendendo a candidatura... mais questionei. Mas eu não estou defendendo a candidatura do Eunício. Não, mas acaba aparecendo. A nossa tese é dar a candidatura própria. Então, é nesse sentido que nós estamos dizendo. Mesmo se o... Me permite, Hilário. Mesmo se o PROS decida apoiar um outro candidato que não é do PT, nós vamos até o encontro defendendo a candidatura própria. A nossa tese é a da candidatura própria, não é do candidato A, B ou C, é de um candidato... Me parece que a tese é de ruptura com os Ferreira Gomes, com o Ciro Gomes. E muito mais por uma motivação
ainda do rescaldo se fosse ruptura, da eleição de 2012. Eu acho que isso é de baixíssima produtividade, de contribuição. A prefeita foi convidada para o PSB e ficou no PT. A prefeita Luiziane e o seu grupo, a liderança dela com o seu grupo, para o processo sucessório. Porque parece-me que acaba sendo uma coisa muito mais personalística do que uma coisa tática, de projeto e tudo político. Por isso que eu tenho feito um debate de que nós não temos só que discutir com o governador a questão do nome. Nós temos que discutir, inclusive, deixa ele fazer os uma avanços, pergunta, os problemas que deixa nós ele temos fazer e uma como serão provocação. superados. Então, lá no campo político, e é uma pena, você tem toda a razão, a pauta Ceará acaba se perdendo no meio desse jogo todo aí, e tem sido uma tônica bastante marcante dos nossos processos eleitorais, que a discussão que importa acaba ficando em segundo plano. Mas essa discussão não deixa de ser importante também. Bom, o PT, eu soube que há pesquisa, o próprio senador Pimentel falou, dizendo que o prefeito Luiziane Lins é a segunda grande liderança política do estado do Ceará hoje, depois do governador ou junto do governador Cid Gomes. Não seria o caso de chamá-la, convidá-la a ser candidata ao Senado? Os Ferreira Gomes apoiariam a candidatura ao Senado de Luiziane Lins se o PT bancasse essa candidatura, Hilário? Já que você está dizendo que o problema deles é com os Ferreira Gomes, os Ferreira Gomes não têm problemas com Luiziane Lins também, não? Nós temos um problema de uma ruptura, inclusive de personalidades. Né? Eu tentei, inclusive, logo depois das eleições, feita a avaliação, de discutir, inclusive, internamente com todas as forças, para nós termos uma unidade. E se você me permite, parece que essa tese aí de candidatura ao Senado do Luiziane Lins já passou pela cabeça de gente como Lula, presidente Dilma, que acha que é um peso maior, importante para bancar, ganhar a eleição aqui no Ceará. Mas continue, por favor. Olha, eu não posso confirmar e nem discordar, porque realmente hoje muita gente chega assim, eu falei com Lula. Tem muita gente falando com Lula. Então eu, enquanto não falar com Lula, não vou dizer eu não falei com Lula, eu não falei o que é que o Lula disse ou não disse, porque isso acaba tendo um peso. Mas na minha avaliação, se nós tivéssemos feito uma recomposição total, inclusive da Luiziane, na avaliação das eleições de 2012, e entendesse que aquele foi um episódio de 2012, e que a aliança estava mantida nacionalmente e estadualmente, eu acho que a Luiziane seria a candidata absolutamente natural ao Senado pelo PT, numa aliança Mas com deixa eu fazer o o provocação. Digamos que ela retorne. Rapaz, eu aceito fazer essa aliança aí. Eu esqueço dos problemas, faço uma ou duas declarações na imprensa. Não, eu quero tratar de hipóteses, que eu quero jogar também um pouco para o outro lado. Claro. Como se a divergência, parece, você coloca lá como se fosse um problema da Luiziane, de ter rompido com os Ferreira Gomes. E eu particularmente não vejo dessa maneira. Eu acho que eles quiseram enfrentar, realmente derrotar o PT naquela eleição para que ela não se fortalecesse e não fosse candidato em 2014. Não, mas eu não discordo de você. Pois bem, houve a disputa e eu fiquei do lado da Luiziane. Os Ferreira Gomes apoiariam a prefeita, ou a ex-prefeita, a Senado? Essa é a pergunta. Na sua leitura, como um experiente político que sabe fazer. Eu vou dar um fato da verdade, da realidade. Na conversa com o governador Cid Gomes, ainda em dezembro do ano de 2012, tá certo? Quando iniciamos essa conversa, eu coloco essa questão da Luiziane e ele disse que gostaria muito de conversar com ela. Gostaria muito. Isso aí ele me disse Isso também. chegou a ela e ela não quis conversar. Tá certo? Então isso chegou. É um direito dela, ela tem hoje um juízo, né? Um juízo político e tudo é um direito dela. Agora, eu acho que o partido todo não pode ser submetido a um juízo. O partido tem que fazer o seu juízo total, que hoje não depende apenas localmente, né? Então eu acho uma pena, eu acho que a Luiziane tem uma contribuição grande a dar no Ceará, tá certo? Ela é uma companheira de longe, uma das mais carismáticas liderança política do Estado e do PT, tá certo? Mas evidentemente que o partido é partido, tem a sua dinâmica, né? E precisa ter sintonia dessa liderança dela com o que pensa a maioria do partido. Porque senão fica meio estranho. Só vai ter unidade no PT quando tiver todo mundo concordando com a Luiziane. Quando não estiver concordando, não tem unidade. Não é possível que 85% pense uma coisa, a Luiziane pense outra, e não tenha aí um respeito desses 85%. Né? Então é isso que eu acho que o partido não pode se submeter. Até porque não houve respeito dos 85% quando ela foi candidata a prefeito em 2004, né? Os 85% aí ficaram contra a candidatura dela. Mas diga, deputado, sem interferir. É exatamente isso. Eu acho que a gente tem que compreender a liderança que é a Luiziane. A Luiziane foi convidada para sair do PT. Em nenhum momento eu sou do grupo da Luiziane, tenho um relacionamento político muito presente e
uma ligação, e não escondo isso de ninguém, com a companheira Luiziane. Em momento algum ela nem colocou isso no nosso grupo, a bem da verdade. Se fosse outra, carreirista, estaria na possibilidade de ser governador por outro partido, e obviamente que nós estamos e achamos que o partido do processo de transformação do Brasil para melhor é o PT. E acho que, às vezes, é importante a gente lembrar alguns fatos, né? Como esse da eleição da Luiziane, quando nós ganhamos legitimamente o encontro municipal, e um segmento amplo do PT não foi para a campanha da Luiziane, não deixou de fazer, foi fazer a campanha do outro companheiro que foi candidato. Na época, o então senador... Sim, mas isso é uma espécie de bônus histórico, então agora a Luiziane pode usar isso no momento mas ninguém pode, bônus, mas ninguém pode passar... Foi errado, foi errado. Mas ninguém pode passar uma borracha na história. O grupo, hoje majoritário, que se reaglutinou, ganhou o encontro Quixadá por 3 votos e lançou o vice do Tasso Gereissati. Lançou o vice do Tasso Gereissati. E houve uma intervenção do partido nacional que tirou. Que evitou esse equívoco. Portanto, não se trata só de um debate de maioria, um debate que não se respeita as decisões partidárias. Se tem alguém que tem respeitado fielmente as posições partidárias nesse Estado, dentre tantos outros, mas a Luiziane não pode ser acusada disso. Ela tem uma tese que é legítima, foi disputado a hegemonia conosco, está sendo disputada. Você vai ter 1 minuto para concluir. E o grupo do governador nos impôs uma derrota. E aí transferir isso para o personalismo da lei, derrotou o PT. Nós administrávamos Fortaleza, que é uma das maiores cidades do país. Às vezes isso parece que é algo menor. E como se a Luiziane não tivesse feito um governo com a participação de todos do PT, inclusive com esses aliados que a derrotaram. Você acha pouco um secretário de Estado ir para Twitter, se qualificar até do ponto de vista pessoal? Enfim, isso não pode ser participação a borracha. Eu acho que é uma questão de disputa de hegemonia que os setores do PT não estão compreendendo. Hilário, Carlos, eu não acho bom que a Luiziane queira, pelos seus apoiadores, ser transformada muito maior do que o PT. Acho que nem o Lula quer isso, tá certo? Nem ela quer isso. E acho que... Até porque o Lula sabe que é maior, né? Pois é. Por favor. E acho que a Luiziane tem uma contribuição extrema a ser dada ainda no processo político do Estado do Ceará, e nós do PT devemos ter todo o cuidado de tratá-la, tá certo, para que ela seja parte da unidade e parte do processo político. Agora, não podemos ficar sempre dependente de uma situação de que ou é do jeito que a Luiziane pensa, ou então não tem unidade. Eu acho que tem um momento que o partido tem que ir. Nós já experimentamos isso, para encerrar. Chegou um momento que a Luiziane foi presidenta do PT, era prefeita, considerada a maior liderança política, referendada por todo o partido. Tá certo? Mudou. Perdemos as eleições de 2012. E agora tem um outro processo em curso, que é determinado pelo processo nacional. É isso que eu quero resumir. Em suma, o que vai resumir a nossa tática eleitoral vai ser sempre o processo nacional. Então, o que vale para esse campo majoritário do PT é a Copa do Brasil, é o Campeonato Brasileiro e não o Campeonato Cearense, né? E meu Ferrão foi rebaixado. Chegamos ao final. Lamentamos o rebaixamento do nosso Ferroviário, o time de todos os políticos principalmente. Chegamos ao final do nosso Jogo Político da semana, o programa Parceria da TV O Povo com a TV da Assembleia Legislativa do Ceará. Agradeço a presença dos nossos convidados, o deputado estadual pelo PT, Antônio Carlos, e o ex-deputado estadual pelo PT também, Hilário Marques. Para acessar o conteúdo do programa pela internet, basta entrar no endereço tv.upovo.com.br/Jogo Político. Na Rádio Povo CBN, FM 95.5 e AM 1010, você ouve o Jogo Político toda terça-feira às 4 horas da tarde. Até o próximo programa. Tchau.